Sou só eu que estou começando a ouvir o Halloween bater a nossa porta? Oi, estou muito feliz de ver você aqui nesse vídeo. Eu sou a Paloma, sou apaixonada por todas as coisas aconchegantes, principalmente por leituras aconchegantes. Não só isso, como sou completamente apaixonada pelo mês de outubro, não só porque é o mês do meu aniversário, mas também porque tem um dos maiores projetos que eu faço nesse canal e também o projeto mais legal que eu faço nesse canal, que é justamente ler livros de Halloween. Mas nós não estamos lá ainda, nós estamos nos encaminhando para o mês de outubro. E eu decidi já começar esse processo de me transportar para o melhor mês do ano, na minha opinião. Pensando nisso, decidi colocar dois objetivos nesse mesmo vídeo. Ele vai ser ótimo para dar esse start nos trabalhos. Um dos meus maiores objetivos pro ano de 2025 era ler mais séries, porém falhei completamente nesse objetivo. Li pouquíssimas séries, não finalizei quase nenhuma série, tô falhando bastante nisso, então juntei esse objetivo com o segundo objetivo desse vídeo, que é justamente começar a me transportar para o Halloween, começar a entrar nesse clima mágico que o Halloween sempre traz pra mim e que eu tento trazer para o canal. Pensando nisso, nós vamos ler uma trilogia juntos. Eu vou começar desde o primeiro livro e vou terminar o terceiro livro aqui nesse vídeo com vocês. Espero que dê tudo certo. E estou falando da trilogia de Nevermore, ou a trilogia da Morgan Crow. Eu li o primeiro livro dessa trilogia em 2023, se eu não me engano, e eu me apaixonei completamente por essa história. Depois eu usei os outros anos para conseguir adquirir os dois outros livros dessa trilogia, e agora que eu tenho ela completa, eu posso ler todos esses livros juntos com vocês. O primeiro livro, como eu falei, é Nevermore, ou Os Desafios de Morgan Crow. O segundo livro, eles têm nomes muito estranhos, é Fabulador, ou O Chamado de Morgan Crow. E o terceiro livro é Vazíula, ou A Caçada a Morgan Crow. Esses livros têm uma aura muito mágica e também são livros juvenis, que é outra coisa que eu amo. Tenho certeza de que vai ser uma experiência maravilhosa ler esses livros com vocês e com certeza vou entrar nessa jornada rumo ao Halloween. Eu espero que dê tudo certo, que eu consiga ler esses 3 livros aqui nesse vídeo certinho, bonitinho, falar minha opinião de cada um e que vocês gostem de me acompanhar. Uma observação é que quando eu fui procurar esses livros na Amazon, porque eu precisava da capa deles, etc., eu acabei vendo que tem um quarto volume nessa série, que eu não tava esperando que fosse existir, mas existe. Ele foi lançado lá fora, então agora ele vai começar como se fosse uma nova história da Morgan Crow. Eu creio que esse quarto volume não faz participação direta com essa trilogia, porém, vi que já tem box que vende os 4 juntos. Então tudo vai depender da Roku, se algum dia eles vão publicar o quarto volume e eu vou ficar esperando. Mas por enquanto, vamos com essa trilogia aqui mesmo. Eu desejo ótimas leituras pra nós, não vou me estender muito nessa introdução, e a próxima vez que eu aparecer aqui, eu já vou estar lendo o primeiro volume, que na verdade vai ser uma releitura. Mas eu geralmente esqueço tudo que eu li, então eu quero reler já pra continuar essa jornada aí com vocês. Me desejem sorte, espero que vocês gostem, e vamos nessa ler Nevermore rumo ao Halloween. Como eu amo livros juvenis que se encaixam no Halloween. É incrível como eles me dão tudo que eu preciso. Se você me acompanha há mais vídeos, você deve ter visto que eu não faço o que geralmente eu faço, que é parar antes ou na metade da minha leitura para compartilhar as minhas primeiras impressões com vocês. Isso é porque, como eu falei no início desse vídeo, Nevermore na verdade foi uma releitura para mim. Então eu não vi sentido em parar
antes da metade da leitura para compartilhar minhas impressões iniciais com vocês, porque eu já tinha amado esse livro uma vez, é por isso que eu estou relendo, e eu acho que fazia sentido eu já chegar aqui com a minha opinião final e explicar para vocês o que é essa série e, obviamente, falar que eu amei pela segunda vez. Agora, para eu explicar para vocês o que fala Nevermore, tenha um pouquinho de paciência, pega um suco, pega um chá e vem comigo acompanhar o que é essa história, porque são tantos elementos que vai parecer que eu tô contando o livro inteiro para vocês, mas eu juro que não é, são apenas os primeiros capítulos que eu tô compartilhando. Nevermore, ou Os Desafios de Morgan Crow, vai contar a história da nossa protagonista, Morgan Crow. É uma garotinha de 10 anos que mora neste lugar chamado República. Ela mora com o pai, a avó e a madrasta dela. O pai dela é um cara super importante nessa república onde ela vive, então ele tem um emprego super importante, eles vivem uma vida boa, só que a vida da Morgan não é tão boa quanto a das outras pessoas porque ela é uma criança amaldiçoada. Isso significa que quando essa era chegar ao fim e uma nova era se iniciar, como se fosse o ano novo, a Morgan vai morrer. E isso a gente fica sabendo logo no início porque tudo que dá errado na cidade de Chacalfax, que é onde ela mora, eles põem a culpa na Morgan. Fala que foi porque ela é uma criança amaldiçoada que certas coisas aconteceram. É meio que uma desculpa pra tudo que dá errado. E a Morgan vive essa vida tadinha, totalmente triste e depressiva, porque ela sabe que daqui a algum tempo ela vai morrer. Logo no primeiro capítulo, como eu falei, a gente entende que o pai dela tem um cargo super importante, então ele participa de várias coisas que acontecem nessa cidade dela. Vai ter um dia muito especial chamado Dia da Oferta, onde várias crianças dessa cidade vão pra prefeitura e lá elas recebem ofertas de patrocínio pra vida delas, pra educação, enfim. São pessoas muito ricas, pessoas influentes, escolas influentes que veem potencial nessas crianças e oferecem uma oferta para financiar os estudos, para financiar, sei lá, uma profissão, a vida delas, para que elas sejam pessoas importantes depois. A Morgan nunca participou desse dia da oferta, então ela pede para participar e por questões políticas o pai dela permite. Então os dois vão para esse dia da oferta. E durante esse evento, a Morgan acaba recebendo 4 ofertas de pessoas que ela nunca ouviu falar. O que é muito estranho, porque a Morgan é uma criança amaldiçoada. Uma hora ela não vai mais estar com essas pessoas, então por que é que ela recebeu essas ofertas? Dentre essas 4 ofertas, apenas 2 delas se destacam, e dentre essas 2, uma delas se destaca muito, porque a Morgan acaba recebendo um contrato e ela tem que assinar esse contrato. Ela entende que ela não tem previsão nenhuma de participar dessa oferta, de aceitar essa oferta propriamente dita, então ela assina o contrato, mas assim, mais pra satisfação pessoal mesmo. No dia seguinte de todo esse evento, de toda essa movimentação na vida da Morgan, a gente conhece a nossa outra personagem principal, que é o Júpiter. O Júpiter Norte é um cara completamente esquisito que de repente aparece na sala da Morgan. E ele diz que ele é uma das ofertas que ela recebeu e que ele está pronto pra levá-la pra onde quer que ela tenha que ir. A Morgan acha estranhíssimo, gente, porque não só tudo isso aconteceu, como a nova era vai se iniciar. Então naquela noite a Morgan sabe que vai morrer. Só que o Júpiter, ele é aquele cara super estranho e bizarro, sim, mas também super insistente. Então ele pega na mão da Morgan e fala: nós vamos embora daqui. Eles acabam passando por toda uma confusão, só que no fim dessa história, gente, dessa história inicial pequenininha que define o primeiro capítulo do livro, eles acabam indo para um outro lugar chamado Nevermore, que é uma cidade que fica num estado livre. A Morgan nunca ouviu falar desse estado livre, porque realmente ele é um lugar um pouco mais escondido das outras pessoas. Só que Nevermore é uma cidade magnífica, cheia de criaturas mágicas, cheia de criaturas diferentes, e essa oferta que o Júpiter faz para a Morgan é de, na verdade, participar do processo seletivo para ela entrar na Sociedade Fabulosa, que é como se fosse uma escola, um internato para crianças super especiais. E eu vou parar por aqui, porque várias outras coisas acontecem. Esse livro tem essa história frontal, eu diria, mas ela também tem uma história por trás de tudo isso, e vocês precisam ler esse livro porque ele é maravilhoso e eu amei muito pela segunda vez. Agora vocês entendem porque que eu comentei que parecia que eu ia falar a história toda pra vocês, mas gente, eu juro que tudo isso que eu falei acontecem só nos primeiros capítulos, porque esse livro é um dos livros mais cheios de elemento que eu já vi na minha vida, que eu já li na minha vida, pra falar a verdade. Ele tem vários pontos positivíssimos que eu amo, e eu vou tentar
tentar entrar nessa história e compartilhar desse amor que eu tenho por esse livro com vocês, mas eu também vou tentar não entrar muito caso vocês também sintam vontade de ler algum dia, até porque ele é o primeiro de uma trilogia, né, então eu creio que a história vai realmente se desenvolver muito mais. Eu quero começar falando que não é à toa que esse livro foi lançado pela Roku aqui no Brasil. A Roku é a casa de Harry Potter. Eles lançam muitos livros de Harry Potter, diferentes edições. Eles têm como ponto-chave de toda a publicação deles Harry Potter. E não é à toa que Nevermore foi publicado por eles, porque sim, tem muitos elementos que são semelhantes a Harry Potter. Eu não gosto muito de comparar histórias tão fortemente assim, só que eu sei que se vocês forem pegar esse livro pra ler por indicação minha, vocês vão enxergar muitas semelhanças e vão achar estranhíssimo se eu não comentar. Vamos começar com o fato de que a Morgan é essa garotinha que está prestes a completar 11 anos e acaba entrando nessa jornada da heroína. Não só isso, ela descobre um mundo novo, ela descobre uma escola nova e ela tem um patrono que vai ajudar ela a passar por tudo isso. É muito claro, assim, acho que eu nem preciso me explicar muito, é muito claro o tipo de semelhança que a gente tem nas duas histórias. Só que enquanto que Harry Potter, eu sinto, é uma história um pouco mais séria, que tem elementos mais sérios e que mesmo que o primeiro livro seja um livro mais descontraído, o segundo mais descontraído, logo no terceiro a gente vai percebendo que as coisas vão ficando mais sérias até o fim da série. Eu sinto que Nevermore tem esse quê de absurdo, esse quê de cômico. É uma história muito engraçada, tem elementos muito absurdos e é um livro muito mais leve do que Harry Potter. Não só isso, como também é um livro muito mais simples. A história de Harry Potter é muito mais complexa. Como eu falei, ela vai se transformar em algo mais. Enquanto que Nevermore é simplesmente absurdo e engraçado e muito legal de ler. Pra vocês terem noção, ela vai parar nessa cidade Nevermore e o Júpiter, ele é na verdade o dono de um hotel, que é onde eles vão viver por toda a duração dessa história. É um hotel super maravilhoso que recebe criaturas de todo mundo, inclusive criaturas como um anão vampiro. A chefe das camareiras desse hotel é, na verdade, uma gata gigante. Ela tá até aqui, ó, na capa, se vocês forem ver dentro do hotel. É simplesmente um livro muito absurdo, só que é isso que faz ele ser legal, porque ele é muito mais descontraído do que Harry Potter, por exemplo. Não só isso, como a gente também enxerga muitos outros elementos de outras histórias incluídos aqui nesse livro. Eu vou ler pra vocês a última frase desse livro, que não tem nenhum spoiler, mas vocês também vão conseguir ver, vocês vão conseguir enxergar, no caso, ouvir as semelhanças com outras histórias. A última frase do livro fala o seguinte: patrono e candidata, o ruivo louco e a estranha garotinha de olhos negros. É a última frase, é o que acaba o livro. E aqui a gente já consegue perceber semelhanças com duas outras histórias. A primeira é que o Júpiter é basicamente o chapeleiro louco de Alice no País das Maravilhas. Ele não tem aquele quê de misticismo ou de filosofia, ele não é muito poético, ele só é muito engraçado. E o que assemelha ele ao Chapeleiro Louco é justamente o modo como ele se porta e também os looks dele, né? Então, porque ele é um cara super ruivo, ele usa roupas super coloridas, todas descombinando, e ele tem essa coisa de loucura, um pouquinho de loucura. Mas ele é um cara super sensato, ele vai guiar a Morgan em toda essa jornada dela na escola, então assim, a semelhança dele é mais física. E a garotinha de olhos negros, como a gente consegue ver aqui, é claramente a Wandinha Adams. Então, esse livro também puxa muito pra família Adams. Principalmente a família da Morgan. E ela também. O pai dela é praticamente o Gomes. Assim, se a gente for imaginar esses dois personagens, a gente vai ver a família Adams inteira. Até porque a casa onde ela mora na República, pelo que eu enxergo, é uma casa super gótica, preta, enfim. E ela só usa roupas pretas durante toda a história. Ela usa um ou outro detalhe colorido e as pessoas até brincam com ela sobre isso. São histórias muito icônicas que a autora tomou como inspiração para criar a história dela. Nós também temos outros elementos que nós já vimos em outras histórias, por exemplo, os desafios que a Morgan vai ter que cumprir, porque esse livro chama Os Desafios de Morgan Crow. Então, para entrar nessa escola, para fazer esse processo seletivo, ela vai ter que passar por uma série de provas para justamente provar que ela merece entrar nessa escola. E eu acho esse livro sensacional, ele é extremamente absurdo, ele é extremamente legal. É justamente um livro que puxa muito pro juvenil, ele é um livro juvenil para crianças. E é isso que eu mais gosto nele. Ele é simples, ele é engraçado, ele tem provas muito loucas, ele tem um drama, ele tem felicidade, ele tem amizade, ele tem família. E mais do que isso, gente, eu gosto desse livro porque ele tem found family. Ponto.
que é o meu trope favorito da história. A Morgan vai pra esse lugar novo, mas ela vai com a promessa de que ela vai encontrar uma família e vai encontrar amigos. E esse é o único incentivo da Morgan. E esse é o único incentivo que eu precisava pra ler esse livro e amar. 5 estrelas, maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu também sei que ele vai dar início a uma história maior, principalmente por essa história de fundo que eu comentei com vocês. É uma história que vai se tornar maior, justamente porque a Morgan entra nessa jornada do herói. Ela é uma criança, mas em algum momento ela vai se tornar muito importante para esse lugar. Eu espero de verdade que esse livro seja o ponto inicial de uma trilogia muito bem construída e muito bem elaborada. Eu tenho muito medo de ler os outros livros e não gostar, porque são tantos elementos nessa história, como vocês podem ver, pelo que eu falei, pelo mínimo que eu falei, que eu sinto que se a autora não tomar cuidado, ela pode se perder muito facilmente em tudo que ela criou. Mas eu espero que não. Espero que esse, como eu falei, seja o primeiro livro de uma trilogia muito legal. E eu estou animadíssima pra pegar o segundo volume, porque esse daqui eu li 2 vezes, então eu comecei essa segunda leitura já sabendo que eu ia amar a história, mas os 2 próximos livros são uma incógnita na minha vida. Agora eu vou fazer o que eu costumo fazer mesmo. Eu vou pegar o segundo livro e assim que eu chegar em algum momento ali antes da metade dele, eu paro e venho compartilhar as minhas primeiras impressões com vocês. Lembrando, o segundo livro é Fabulador, ou O Chamado de Morgan Crow. Eu tô muito animada pra ele, porque coisas vão acontecer, nós já temos algum fechamento, ou no caso, o início de algo mais no final desse primeiro livro, então agora a gente já começa uma nova jornada e eu tô animadíssima. Eu espero que seja tão bom quanto o primeiro. Vamos continuar então esse nosso vlog de leitura. Não sei se vocês viram que eu marquei bastante coisa. Eu não ia marcar nada nesse livro, eu comecei a ler e senti a necessidade de marcar, porque ele tem algumas frases icônicas e você tem que pegar algumas dicas pra entender o resto da história. Então eu creio que em algum momento eu vou começar a marcar esse aqui também, nada mais justo, né, gente? Porque esses livros aqui eu com certeza vou manter na minha estante. Vamos todos criar essa mentalidade positiva de que o segundo livro vai ser tão bom quanto o primeiro. Mas a gente se vê daqui a pouco pra eu comentar as minhas primeiras impressões de Fabulador. Vamos nessa! Literalmente tive que parar a minha sessão de leitura porque eu lembrei que eu tinha falado pra vocês que eu viria aqui conversar com vocês antes de eu chegar na metade do livro. E eu estou exatamente aqui, não chega a ser a metade, mas eu estou na página 148, prestes a entrar no capítulo 11. E a verdade é que mesmo amando gravar esse tipo de vídeo, eu tinha esquecido quão difícil é falar de livros de série sem dar spoiler, porque eu quero muito compartilhar a minha experiência, quero muito comentar sobre esse livro, quero muito viver essa história com vocês, só que ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu não posso sair falando tudo e qualquer coisa, porque, sei lá, né, vai que vocês querem ler também e aí acaba estragando a experiência de vocês com o livro. Por isso, antes da gente continuar essa parte e eu falar sobre Fabulador,
me digam aqui nos comentários que tipo de formato de vídeo vocês preferem. Se vocês preferem que eu faça como se fosse uma resenha dos 3 livros juntos, então após eu ler a série eu consigo fazer uma resenha pra vocês. Isso no geral, tá? De vídeos de séries. Ou se vocês gostam quando eu faço vlog de leitura lendo cada livro com vocês, porque aí eu consigo me organizar um pouco mais. Eu pretendo ler mais séries a partir de agora e eu quero saber qual formato de vídeo vocês preferem. Se é o vlog de leitura lendo todos os livros ou se é aquele formato bem tradicionalzão que a gente já conhece, comigo sentada, enfim, falando de cada livro com vocês. Mas, voltando ao nosso livro Fabulador, ou Chamado de Morgan Crow, nós já começamos essa história seguindo diretamente do primeiro livro. Então, o primeiro livro tem um final ali, né, coisas acontecem nele, óbvio, e agora a gente vai entrar numa nova etapa da vida da Morgan. E esse livro começa diretamente do primeiro livro, não tem um período muito grande entre um e outro. A gente entende que a Morgan vai começar esse novo período na vida dela, que eu não vou entrar em detalhes porque realmente não posso, mas eu estou amando acompanhar a Morgan nessa nova aventura. Até porque no primeiro livro a Morgan tem uma série de dúvidas com relação à vida dela, principalmente porque ela é uma criança amaldiçoada e ela sente muita dificuldade em se distanciar disso. Mesmo que o Júpiter fale pra ela que ela não é amaldiçoada, que ela só é diferente das outras pessoas, é muito difícil ela deixar essa ideia pra trás, porque ela cresceu todos os dias ouvindo isso. E no final do primeiro livro, ela tem essa coisa de agora eu vou começar um capítulo novo e eu não vou ser mais aquela criança amaldiçoada do começo. Só que nesse segundo livro, ela tá tendo dificuldade pra se distanciar desse assunto de novo, porque coisas estão acontecendo que estão mostrando pra ela que não ela só é diferente das outras pessoas, como ela é muito mais diferente das outras pessoas e talvez as outras pessoas não estejam tão confortáveis assim com a Morgan. E eu tô amando, porque é um tipo de dúvida que frequentemente acontece na nossa cabeça. Será que eu pertenço a esse lugar? Será que essas pessoas realmente gostam de mim? Se você nunca pensou isso, eu te dou os parabéns, porque você deve ser uma pessoa extremamente confiante consigo mesma. Creio que a maioria de nós já pensou isso em algum momento, quando você entra em algum lugar ou quando você tá num grupo de amigos com pessoas diferentes e você pensa, cara, será que realmente o meu lugar é aqui? Será que eu mereço estar aqui? Que é o que a Morgan está passando. Então, vocês viram aí até que eu sofri um pouquinho num dos capítulos, porque é quando realmente começam essas dúvidas na cabeça dela. E eu acho isso muito interessante, porque a autora não está usando isso simplesmente pra criar um certo drama na história ou pra construir a personagem da Morgan, mas ela está usando isso para crescer a personagem da Morgan, que é o mais interessante. Não só isso, como pra crescer outras personagens também, porque a Morgan agora tem um grupo de amigos e todos eles estão crescendo juntos. Eu acho isso tão legal, e isso foi o que eu tirei das 148 primeiras páginas. Eu estou simplesmente devorando esse livro, o que me deixa muito feliz. Eu tinha as minhas dúvidas, vocês lembram disso, se eu realmente ia gostar das continuações ou não. Eu acho o primeiro livro incrível e eu tava com receio de ser o único livro incrível da série. Talvez eu passe da metade hoje mesmo, porque realmente tá muito interessante. Uma das coisas positivas desse livro é que, por mais que eu tenha algumas teorias, as minhas teorias são pra essa história frontal, porque, de novo, nós temos um livro onde tem uma história frontal e uma história de fundo. E eu não tenho ideia de como a autora vai tratar essa história de fundo, o que me deixa duplamente curiosa. Espero que ela faça um bom trabalho nesse livro aqui. Essa é a minha opinião da metade da história, iniciando a história. Vocês viram aí também que eu comecei meu caderninho de leituras, das leituras de Halloween. Depois, mais pra frente, eu explico pra vocês como é que eu fiz e por que é que eu decidi separar, enfim. Mas eu vou deixar mais pra frente no vídeo, porque aí pelo menos eu consigo colocar as minhas outras opiniões nesse caderninho junto com a do primeiro livro. Estou adorando a história e espero continuar gostando até eu voltar aqui.
simplesmente fantástico. A autora conseguiu segurar as 5 estrelas do primeiro volume no segundo volume. Estou muitíssimo feliz de falar isso pra vocês, porque vocês lembram que eu estava apreensiva com esse livro, mas ele foi simplesmente fantástico. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu estou lendo livros de série, principalmente segundos volumes de série, é que eu não preciso me preocupar em entender 1001 coisas diferentes, 1001 elementos diferentes. E sem precisar entender toda a construção de mundo, tudo que tá acontecendo, eu posso simplesmente aproveitar a história e não só isso, eu posso aproveitar os personagens também. Isso quando os autores realmente conseguem trazer a qualidade do primeiro livro pro segundo livro, tá? Tem muitas séries em que acontece o contrário, o primeiro livro é ruim e o segundo livro é bom. Quem nunca foi ler algum livro e teve que se deparar com alguma pessoa falando assim, ai, mas continua a ler porque no segundo volume melhora. Então, gente, nesse caso eu estava apreensiva porque o primeiro foi muito bom, dei 5 estrelas, e eu não sabia se a autora ia conseguir transformar o segundo volume em também 5 estrelas, porque realmente são muitos elementos nessa história. Vocês lembram da sinopse do primeiro livro, né? Tirando tudo isso do caminho, uma vez que você já entende o mundo, você já entende Nevermore, você já entende a Morgan, você já sabe o que ela está fazendo ali, você já sabe quem ela é, então fica mais fácil de você entender o plot em que a autora vai colocar todos esses elementos. Foi muito gostoso de voltar para essa história e conseguir aproveitar a evolução da história sem precisar entender essas 1001 coisas que eu tive que entender no primeiro livro. A Morgan está completamente fofa e gótica, ela continua sendo uma criança muito legal de acompanhar. Eu acho que esse livro ainda tem alguns clichês ali de adolescente, de pré-adolescente, que pode incomodar um pouco, me incomoda geralmente, que é a falta de comunicação. Os adolescentes acham que conseguem resolver as coisas sem falar com um adulto, mas tudo nesse livro tem um motivo, que é o segundo ponto que mais me deixa feliz em falar desse livro pra vocês. Tudo que tá aqui, todos os elementos, todos os plots, todas as cenas, de alguma forma vão fazer sentido em algum momento, e tudo tem um motivo. Nada é colocado na história apenas para ser colocado na história. As coisas fazem sentido no final. E esse livro é tão cheio de reviravolta que eu amei, principalmente o finalzinho dele, tá cheio de reviravolta, coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo coisas que a gente viu lá no começo do livro, que agora fazem sentido. Então eu achei que a autora fez um trabalho maravilhoso em aprofundar a história, principalmente porque a Morgan agora está nessa segunda fase da jornada dela, só que a autora também deixa assuntos abertos para o terceiro livro. Então da metade pro final, a gente entra numa parte da história, que é aquela história de fundo, né, dos livros que eu comentei com vocês, e a gente vai entender que na verdade essa história de fundo, ela é um pouco mais funda do que a gente pensava. Então, realmente existe alguma coisa pior acontecendo. Como eu falei, a Morgan entra nessa jornada da heroína, então de alguma forma ela vai ser a responsável por salvar essas pessoas, isso fica claro desde o primeiro livro. Só que a gente não sabe exatamente o que é que ela vai fazer e com quem ela está lutando. Porque a gente tinha essa ideia nos 2 primeiros livros, só que agora a autora aprofunda ainda mais e a gente percebe que a história é mais funda ainda, que vai se aprofundar no terceiro volume. Então estou muito feliz de dizer pra vocês que Fabulador foi muito incrível. Eu amei como novos elementos sim foram acrescentados. Apesar de eu falar que a gente pode entrar nessa história sem precisar entender 1001 elementos, não quer dizer que não tem coisa nova. Esses livros sempre tem coisa nova. Cada capítulo surge um elemento novo, uma pessoa nova, alguma coisa nova pra gente entender. Eu não sei como que a autora conseguiu escrever essas histórias, porque sim, ela pega elementos de outras histórias, mas eu vi muito isso no primeiro volume. O segundo volume, eu já não vi muitas semelhanças com outras histórias que eu já li. E eu fico muito surpresa com a criatividade dessa autora, porque ela é uma moça jovem e são tantas loucuras e tantas bizarrices que ela coloca nessa história que eu simplesmente fiquei surpresa com a quantidade de coisa legal que eu tive que ler. Fabulador, 5 estrelas também, assim como Nevermore, que foi o primeiro volume, e agora eu estou muito animada para o terceiro, apesar de que estou com um pouquinho de medo. Mas como a gente sabe, isso é muito normal, né? Eu sempre fico com medo de continuar, porque assim, as minhas expectativas estão muito altas. Os 2 primeiros livros foram 5 estrelas. Se eu pegar esse livro e for ruim, eu vou ficar tão chateada, duplamente chateada. Mas enfim, eu tava dando uma olhadinha nesse livro e eu não me aguentei e li um pedacinho da sinopse dele. E isso, apesar de tudo, me deixou um pouco mais tranquila, porque eu creio que eu posso gostar muito desse livro.
Acontece que o plot desse livro é muito parecido com o plot de Zootopia. Se você nunca assistiu Zootopia, eu recomendo, é uma das minhas animações favoritas. Aliás, vai sair o 2, tá? Logo mais vai estar saindo o 2 no cinema, tô muito animada pra assistir. Só que o plot é um pouco parecido, assim, não é a mesma coisa, mas eu vi que é bem parecido, aquela questão com os animais e tal. Se você assistiu, você tá me entendendo. Apesar de eu estar apreensiva para a finalização dessa trilogia e de estar com medo de a autora finalmente deixar a bola cair, sabe? Eu ainda tô animada porque eu acho que pode ser um livro que vai me agradar bastante. E esse livro fecha a trilogia inicial, porque a gente acabou comentando no início desse vídeo que tem um quarto livro da série que foi lançado agora, mas eu acho que ele começa uma nova história da Morgan. Espero não me decepcionar, só que, o que eu vou fazer agora? Eu estou gravando esse vlog pra vocês, porém, eu vou começar um segundo vlog que vai andar paralelo com esse. Por quê? Eu estou com medo de ficar de ressaca depois que eu finalizar essa trilogia, porque eu tô lendo os livros muito próximos um do outro. De Nevermore para Fabulador, do primeiro pro segundo, eu li um livro entre eles, que foi muito bom, aliás, gostei bastante da história e não vejo a hora de continuar. Então vejo isso como um bom sinal de que eu estou me desprendendo de Nevermore pra conseguir aproveitar outras histórias. Só que eu tô apreensiva do segundo já pular para o terceiro e ficar muito fixada nessa história e não conseguir me desenvolver depois disso, porque eu tenho tanta coisa pra ler no mês de outubro que eu não posso de forma alguma entrar numa ressaca literária. Pra impedir que isso aconteça, antes de pegar Vazíola, eu vou pegar uma outra leitura e vou começar esse segundo vlog paralelo a esse, mas esse aqui vai sair primeiro, não se preocupe, e o outro vlog depois sai no canal. Mas eu acho que assim é melhor, pelo menos eu me garanto, né, pra dar tudo certo no andamento dessas leituras. Partiu então para o segundo vlog paralelo e para a última leitura deste vlog aqui, que vai finalizar essa trilogia que eu tanto estou amando. Eu sei que era pra eu ter vindo aqui antes falar minha opinião nas primeiras páginas desse livro, nos primeiros capítulos, porém, dei uma empolgada na leitura, algumas coisas aconteceram e eu já li Vazíola. Finalizei a minha leitura ontem à noite e vim comentar com vocês. Foi um acerto total, eu tô muito feliz de ter lido essa série e de poder indicar essa série com absoluta certeza pra vocês. Esse livro chegou muito próximo das 5 estrelas, mas pra ser justa, eu vou dar 4,75 por alguns pontos que me incomodaram, mas eu amei. Eu sou apaixonada nessa série, estou muito feliz de vir aqui comentar com vocês e de ter mais livros pra ler depois. Seguindo o padrão de continuação, em Vazíola a gente vai continuar acompanhando a Morgan numa continuação direta do segundo livro. Então a gente já começa ali naquelas mudanças do segundo livro para esse terceiro. Esse terceiro, apesar dele seguir esse padrão de continuação, ele foge um pouquinho do padrão de plot dos 2 primeiros livros. Os 2 primeiros livros são bem focados na vida da Morgan e na atuação dela ali na escola, nos amigos, na família, etc. Esse livro foge um pouquinho desse padrão de plot porque ele vai trazer uma história diferenciada pra gente, no caso, envolvendo os fábula-animais dessa história. Na cidade de Nevermore, nós temos 2 tipos de animais. Os não-animais, que são os animais normais, assim, animais comuns que a gente conhece, e os fábula-animais, que são aqueles animais que têm consciência, que são meio humanoides, que trabalham, que pensam, enfim. E isso é muito importante pra história porque você tem que diferenciar essas pessoas na sociedade. São pessoas que são animais, no caso, fábula-animais, que lutam pelos seus direitos, né, de serem iguais aos outros. Por exemplo, um fábulo-urso, um fábulo-leão, enfim. E aí você sabe que aquele animal tem uma consciência diferenciada, ele fala, enfim. E é basicamente neles que a história vai focar. E uma coisa muito estranha começa a acontecer com eles. No caso, eles acabam ficando, assim, muito violentos, eles acabam perdendo essa consciência que faz deles fábula-animais e tudo vira um caos, porque são seres que já sofrem um certo tipo de preconceito
na sociedade. Pessoas já lutam para que eles não tenham direitos. Então, quando tudo isso começa a acontecer, é super preocupante para aquela sociedade ali de Nevermore. A Morgan, então, vai acabar se envolvendo nessa história, só que, de novo, nós temos aquela história de fundo que é muito interessante. E eu adorei o modo como a autora fechou essa história. Os únicos pontos negativos desse terceiro livro é que eu achei que esse plot dos Fabulanimais tomou um pouquinho mais de tempo do que ele deveria. Isso porque essa história de fundo, que é muito mais importante, meio que ficou faltando alguns pontos ali pra gente realmente se envolver com ela. Essa história frontal dos Fabulanimais tomou muito tempo, tanto que a história de fundo foi resolvida assim nos últimos capítulos do livro, e ela nem foi tão resolvida assim, que é o que também me incomodou um pouco. Eu amo finais abertos. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por finais abertos. Eu gosto muito de imaginar as minhas próprias continuações. Então, depois que acaba um livro, principalmente uma série longa, eu gosto de quando tem aquela abertura pra você imaginar e pra você, sei lá, sabe, estender um pouco a sua imaginação além do que você leu. Só que nesse caso, eu achei que a história ficou um pouco aberta demais. Esse ponto, apesar de ser negativo pra mim nesse momento, ele não é exatamente um ponto negativo. Porque vocês sabem que esse não é o último livro da série. A gente já comentou nesse vídeo que tem um quarto livro que já foi lançado. Aliás, ontem, quando eu fui marcar a minha leitura concluída, eu dei uma olhada lá no aplicativo de leitura que eu uso e já tem um quinto livro confirmado. Ele não foi publicado ainda, mas ele já foi confirmado. Então, assim, eu entendo esse final ser super aberto, porque na verdade não é o final. A autora já tinha isso em mente quando ela escreveu esse terceiro livro. Ela já tinha essa abertura pra continuar essa história. E eu estou muito feliz que ela decidiu fazer isso, porque eu não vejo a hora de continuar lendo os outros livros. Apesar da sinopse do quarto livro falar que é uma nova série, uma nova trilogia, eu ainda acho que a autora vai resgatar muitos dos elementos que ela deixou nesse terceiro livro, porque a gente precisa ver mais do desenvolvimento da Morgan. E eu também achei o livro muito realista e muito conciso, apesar dele ser super mágico e louco e bizarro, eu achei ele super realista com relação ao desenvolvimento da Morgan, com os poderes dela. Porque desde o primeiro livro a gente vem abordando esse assunto, o fato de que ela tem um dom, etc, tem poderes, ela não vira uma heroína da noite pro dia, sabe? Existe muito desenvolvimento pra ela entender o que ela é, os poderes que ela tem, o lugar dela na sociedade. Existe muito desenvolvimento e a gente vê que essa história foi só o início de algo mais. Eu não vou me estender muito nesse livro aqui, porque ele é o último dessa primeira trilogia, e eu recomendo muitíssimo essa trilogia pra vocês. Ela é muito legal, cheia de elementos mágicos. Eu acho que eu já me fiz muito clara, né, em todas as minhas opiniões. E eu recomendo muito que vocês leiam. Me contem se vocês leram esses livros, se vocês gostaram. Vamos comentar sobre eles. E se você algum dia ler por indicação minha, também me conta no dia que você lê, porque eu vou amar saber que você leu esses livros por indicação minha. Mais do que ler esses livros e de ficar feliz por isso, eu também estou muito feliz de dar início a esse projeto de Halloween. O próximo vídeo aqui do canal já vai ser esse start definitivo nesse projeto. Eu espero que o mês de outubro seja recheado de coisas boas, de histórias boas, de momentos bons, e eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa primeira parte e que vocês se animem, né, que eu contagie vocês de certa forma com a minha animação para a gente continuar lendo livros de Halloween no mês de outubro. Agora, propriamente dito, porque essa série, apesar dela ter uma certa coisa ali com o Halloween, ela ainda é uma série muito geral de fantasia juvenil, então você não necessariamente precisa ler nessa época do ano. Mas eu recomendo que sim, porque eu acho muito legal pra gente ler justamente nesse clima de Halloween. Antes de eu me despedir de vocês, eu quero ler um parágrafo de Fabulador na página 288, no capítulo chamado Natalloween. Nesse mundo, nessa história, eles têm um evento que chama Natalloween, que é basicamente o Halloween misturado com o Natal, obviamente. E depois o Natal também é outro evento maravilhoso. Se vocês quiserem ler esse livro no Natal também faz sentido, mas na verdade esse parágrafo desse capítulo faz muito sentido com esse vídeo que eu estou gravando, então eu vou ler esse parágrafo pra vocês agora. O Deucalião brilhava com uma maligna luz laranja dourado na noite de Natalloween. Todas as luzes do hotel haviam sido apagadas, deixando o edifício escuro como o caldeirão de uma bruxa, exceto por vários quartos criteriosamente selecionados, nos quais centenas de velas queimavam resplandecentes. Da rua, as janelas iluminadas pela luz das velas criavam a precisa formação de uma boca escancarada mostrando os dentes e um par de olhos diabólicos, fazendo com que a fachada do Deucalião parecesse uma gigantesca abóbora esculpida. O efeito era arrepiante. E assim a gente finaliza esse vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês e eu espero ver vocês no próximo vídeo de Halloween aqui do canal. E até mais. Tchau!